Boa tarde, gente, tudo bom? Sou Paula Moreira, não sei se aí pelo sotaque vocês conseguem arriscar de onde eu sou. Rio de Janeiro? Não, 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 não. Eu vim aqui de pertinho, gente, eu e o Otávio. A gente veio de Belém do Pará, aqui, ó, o sotaque. A terra do açaí, que eu vi aqui que vocês curtem bastante, né? Vi muito. Só que o nosso açaí lá, gente, ele é um açaí assim que quando a gente toma, depois a gente quer dormir. Não é como daqui que vocês querem treinar, né? Lá é um açaí bem, bem forte. E você, Tavinho? O açaí eu tomo todo dia, em qualquer horário, e a gente enfrenta depois, né? Qualquer consequência. Pessoal, eu sou Otávio Rodrigues, também trabalho lá na Vibe junto com a Paulinha, e a gente vai estar mostrando aí para vocês um case aí, um pouco, né, do que a gente conseguiu implementar lá na Vibe. Isso, pessoal. A gente vai mostrar para vocês como é que a gente melhorou a nossa comunicação com o nosso cliente final usando Kanban e Lean, né? E aí, é, a gente teve um resultado logo no primeiro ano de 500% de retorno financeiro, praticando coisas que são, assim, simples até, vocês vão ver aqui. Mas eu vou contextualizar um pouquinho vocês de como é que a gente funcionava lá até 2019. Então, a gente trabalhava lá com projeto processo de desenvolvimento cascata, né? Então tinha lá uma fase onde o analista de requisitos, que na época era analista de requisitos até, agora já tem vários nomes, né? Ele coletava as informações com o cliente, essas informações ele escrevia um documento lá grande, robusto, que era o contrato com o cliente, né? Isso depois ia para o desenvolvedor e depois ele mesmo fazia teste, né? Testava aquela funcionalidade. E aí a gente tinha também, depois, uma passada de bastão daquela funcionalidade para o time de sustentação. A gente estava local, né? Estava todo mundo na mesma sala, na fábrica, só que a gente tinha os nichos bem divididos, assim. Então, tinha de um lado só a galera de negócios e do outro lado só o desenvolvimento. A nossa interação, o time era desconectado, apesar de a gente estar no mesmo local. E a gente tinha um excesso muito grande de esforço para... eu preciso passar um reporte para o cliente de como é que está o projeto. A gente tinha um esforço muito grande de parar o time, perguntar, e aí, como é que está o projeto? O gerente de projetos era quem executava esse papel, né? E a gente tinha nesse conceito mais ou menos 30 entregas, né? E pensa em entregas como cada funcionalidade do que a gente vai entregar no sistema, e o time de sustentação, ele trabalhava com 20 sistemas onde ele dava sustentação. A gente tinha ali, por média, nessa época, 40 colaboradores. Então, assim, gente, a gente tinha no gerente de projetos um papel de um herói, de fato, porque muita coisa estava concentrada nele. Inclusive, ele era também quem fazia o papel de gerente de relacionamento com o cliente. Então, assim, informação do projeto, entrada de demandas, tudo passava por ele, e as estimativas que a gente usava eram as estimativas que o nosso contrato mandava, né? Que quando chegava para o time já até sabia, a gente sabe que isso aí não vai dar certo. Esse prazo que está aí, a gente sabe que não vai cumprir, porque o time, na prática, enxergava alguns gargalos, mas não tinha essa informação clara de onde estava o gargalo, de quanto tempo era de gargalo que a gente tinha em nosso processo. E aí a gente conheceu o pensamento Lean. Então, a gente fez várias experimentações, assim, né? A gente passou aí utilizando o Scrum, passamos pelo Kanban e fomos aprofundando cada vez mais aí esse estudo até chegar num ponto onde a gente pudesse adotar algo que pudesse ser efetivo para a gente, né? E aí os nossos estudos levaram a gente até o Lean, né? E essa combinação foi a que parece ter aderido melhor, né, para o nosso contexto. Colocar o Lean e o Kanban juntos, né? Tá. Primeiro, a gente passou a tratar as coisas por assunto. Eu vou fazer só um recorte rápido aqui, tá? Esse case que a gente está trazendo é de um cliente, né, que é grande, então a gente tinha vários contratos com o mesmo cliente, né? E aí a gente passou a tratar, ao invés de cair tudo para uma equipe só, a gente passou a montar times por assunto dentro do cliente. Então, dessa forma, a gente conseguiu realmente trabalhar melhor cada um dos assuntos. Então, esse aí tem a ver com o propósito. Quando a gente montou esses times mais direcionados, aquele time a gente conseguia dizer exatamente qual era o propósito dele. Então, as pessoas conseguiam trabalhar de forma unificada, ou seja, todas as ideias eram para defender um determinado problema. Então,
eu tinha o time de canais, tinha o time de seguros, então cada um desses resolvia apenas problemas de canais, apenas problemas de seguros, e isso daí faz com que a gente tenha um engajamento muito melhor do time. E aqui a gente está em mais um pilar, né, aqui da parte aí do Lean, que são as pessoas, tá? Então, a gente passou a colocar as pessoas como foco, tá? Isso a partir aí de uma técnica simples, a gente passou a ter uma caixinha de sugestão, justamente para tentar entender como é que estavam as pessoas que estavam trabalhando com a gente. Então, tipo, se tinha alguma insatisfação, se a coisa estava andando bem, e a partir daí tentar realmente trabalhar, né, no melhoramento de alguma coisa. Trouxemos ferramentas de gestão melhores, então passamos a ter uma escuta ativa, né, para fazer justamente essa definição ou essa leitura de clima, né, principalmente do clima das pessoas que estavam trabalhando. E, além disso, também a gente começou com a parte de ferramentas, né, para desenvolvimento individual. Então, colocamos os PDIs, capacitamos melhor, então, todo o time, para também a gente trazer essa evolução das pessoas. Passou? Tá. Além disso, o terceiro pilar que a gente trabalhou bastante aqui foi os processos, certo? Então, a gente trabalhou a parte de propósito para justamente engajar melhor as pessoas, trabalhamos as pessoas em si e, claro, trabalhamos os processos. Novamente, os processos, eles existem, né, em função das pessoas, tão somente para tirar o sacrifício das pessoas, né, para que elas possam trabalhar melhor. E dentro disso, por exemplo, a gente saiu daquele esquema que a Paulinha acabou de descrever para vocês e veio para o Kanban, né? E experimentamos várias ferramentas, né? A gente começou lá com o Redmine, quando a gente estava ainda naquele modelo mais cascata, depois passamos aí, tivemos experiência com Trello, com Gira, até que a gente chegou no Azure DevOps, né? Com o Azure Birds. Então, esse daí, tipo, é o nosso atual, é o que vem atendendo. E, além disso, também, para esse novo método de trabalho, a gente precisava mudar a forma como a gente trazia o nosso escopo, né? Que antes era uma definição muito forte, como a Paulinha colocou aqui para vocês. Era uma documentação bem pesada, inclusive, né? E a gente trabalhava com isso. Então, isso daí já não casava muito bem com o novo formato de trabalho. E aí, a gente teve experiências aí com a Lean Inception, com o PBB, e para o nosso contexto, gente, como falei para vocês, estamos dentro de um cliente onde a gente tinha um contrato fechado. Então, parte desse escopo já estava pré-definido. Para esse cenário, a gente descobriu que o PBB caiu como uma luva, assim. Então, a gente, de forma muito eficiente, conseguia chegar no backlog certinho, né, para ir para a construção. Isso, e em relação ao PBB, ele também fazia um alinhamento para a equipe entender, né, realmente o porquê que ela estava trabalhando naquela entrega, e também uma primeira aproximação com o cliente, né, porque geralmente a gente recebia já tudo meio que o escopo fechado pela parte dele, mas nem sempre aquilo que ele pensou era a resposta realmente para o problema dele. Então, alinhar problema e expectativa, o PBB foi muito bacana, assim, que a gente utilizou. E aí a gente conheceu o Kanban, né, e a gente definiu para esses times novos, orientados por um propósito, que o Otávio comentou, qual seria o fluxo de trabalho, né? Só daí a gente já percebeu que aqueles fluxos de trabalho, que era único, a gente achava que servia para todos os times, não necessariamente era a realidade. E aí, o que foi que a gente fez? A gente criou um Kanban também das nossas demandas, né? Do nosso controle de portfólio, que era algo que ficava muito concentrado lá no gerente, a comunicação estava muito concentrada nele. E aqui eu trouxe um exemplo do nosso Kanban de projetos, só que a gente nitidamente conseguia notar que lá nas fases finais, aqui na fase de encerramento, a gente tinha problema de gargalo. E aí a gente foi investigar o porquê desse gargalo, e daí surgiram kaizens, que kaizens são melhoria, né? Melhoria contínua que o Kanban prega. E aí o que foi que a gente percebeu? Que o gerente de projetos, ele estava lá, o nosso contrato pedia que ele não pode negar a entrada de projetos, né? Então, tá lá os projetos entrando, o time entregando, e o gerente aqui ainda tendo que fazer uma última etapa de cobrança, que demandava bastante dele. Então, o que foi que a gente fez? O nosso primeiro Kaizen foi identificar que a gente precisava de um apoio em relação a essa questão de cobrança. Daí surgiu
os assistentes de projetos, né? E aí, os assistentes de projetos eles vieram unicamente nessa missão. Só que, durante o uso do Kanban, a gente percebeu que a gente precisava de cadência, onde o gerente de projetos ou o time reunia e conseguia passar um reporte de como é que está o projeto, uma foto nesse momento. E a gente criou essa cadência para o gerente, acompanhado do assistente de projetos, fazer esse reporte, e uma outra cadência que eu digo que foi a mais importante, que é o primeiro ponto de melhoria de comunicação com o cliente, que é trazer o cliente para ouvir, né, daquele projeto, mostrar para ele, deixar bem claro quais são os impedimentos que estão acontecendo naquele projeto, que ele pode agir e já vai melhorar a entrega. Então, a gente fez esses 3 kaizens, e assim, gente, esse aqui é um exemplo que eu trouxe do nosso report, que seria já a informação final lá que a gente mostra para o cliente, que é basicamente, a gente está lendo aqui as informações do Azure e gerando esse dashboard, e aí, desse report, qual foi o resultado que a gente teve, né? Só dessa primeira prática. A gente conseguiu, gente, sair lá, o nosso tempo de cobrança, que durava lá, tinha todo o fluxo, né? É um órgão público, e aí a gente tinha todo um fluxo que durava 672 dias, mais ou menos. Ele caiu para menos de 30 dias, só por a gente ter entendido até o conceito, o contexto do cliente de cobrança, e também ali, ó, no primeiro, eu trouxe o resultado do primeiro ano, né, os 500%, mas no segundo ano, de 2020 para 2021, a gente aumentou em 133% ainda o nosso resultado financeiro. Então, esse foi o primeiro exemplo aqui que eu trouxe. Só que, o que acontecia, gente? Quando a gente ia fazer o reporte com o cliente, a gente percebia que tinha um time nosso, que era um time que servia outros times da Vibe e também outros times do nosso cliente. Era um time cross, que a gente chama. Às vezes, ele era o problema no meu reporte. Então, estou esperando tal time lá resolver tal pendência. E só que o que foi que a gente fez? Tratou esse gargalo, né, do downstream, e é o que o Otávio vai falar aqui para vocês, que foi basicamente a aplicação do A3. Então, o método A3, ele é exatamente para isso, né? Para análise e resolução de problemas. Identificado o problema, a gente partiu para fazer justamente uma definição melhor disso e, a partir daí, criar as contramedidas, tá? Fazer um parênteses aqui que foi muito... isso daqui é resultado, por exemplo, que a gente participou lá do PPFL, né, que é o Programa Prático lá de Formação Lean, lá do Instituto Brasil. Então, isso trouxe para a gente um conhecimento muito bacana aí, que levou a gente a adotar essa prática, né, para vários problemas dentro da empresa, né? Aqui a gente vai mostrar para vocês, por exemplo, como aconteceu o A3, já trazendo o nosso case, tá? Então, não é um padrão para essa escrita, tá? O A3 ele funciona justamente assim, tem esse nome porque ele entra nessa questão de você conseguir resumir todo o seu problema, toda a sua problemática, dentro de uma folha A3, tá? Então, esse é o espaço que você tem, e isso vai ficar bem conciso, assim, todas as informações. Então, para o nosso caso aqui, a primeira seção é a parte de contexto, onde você vai justamente contextualizar como é que está a situação quando você identificou o problema, tá? Então, como a Paulinha falou, esse era o time, tá? Era um time de middleware, por isso essa necessidade dos outros times precisarem a todo tempo, né, a todo momento deles. A gente tem aí mais ou menos o que teve de entrega, tá? De um ano para o outro, né? Quais eram as dependências que a gente tinha. A gente consegue ver aí também toda uma questão de inconstância, né? Com relação ao throughput, ou seja, as nossas entregas elas eram muito inconstantes. Tinha hora que esse time estava super demandado, tinha horas que ele estava ocioso. Então, isso também era um problema para a gente. E, para completar, a gente passou por uma reestruturação do time muito grande, onde praticamente todo o time foi refeito, né? E isso também trazia algum tipo de problema para a gente. Beleza, e aí a gente vai para o estado atual, né? Então, no estado atual, é justamente a gente avaliar o que daquilo que a gente identificou como um problema, o que pode ser as causas raízes, tá? Então, por exemplo, ali a gente identificava uma conversa do Teams ali, tá, gente? Então, essa conversa do Teams entre desenvolvedores conversando sobre um determinado projeto que estava muito esquecido e eles não conseguiam voltar para exatamente retomar aquilo. Então, opa,
provavelmente a gente tem problema com documentação aí. A gente tinha também muitos estados para representar uma demanda. E alguns desses estados aí, ninguém se entendia, assim, tipo, nem o pessoal do time tinha muito conhecimento, nem o cliente conseguia ter conhecimento, então isso também trazia um problema. A gente tinha muito retorno dos nossos serviços. Então, por exemplo, era feita alguma documentação e quando chegava lá na frente, o cara não conseguia desenvolver. Por quê? Porque faltava uma fonte, faltava alguma coisa. Além disso, a gente tem mais, de novo, aí, algumas coisas com relação a throughput, né? Questão de prioridade também, essa questão da gente não conseguir identificar quais eram as prioridades, essas prioridades acabavam passando diretamente para o cliente. Então, imagina assim, se eu coloquei ali que tinha uma inconstância da chegada de demandas, imagina o cliente também te falando assim, olha, agora o que eu quero é esse projeto aqui, beleza, ele entra na fila. E aí ele vai sendo esquecido, assim, porque saiu a prioridade do cliente, ele está colocando outro, né? E aí, a partir do momento que ele lembra lá, opa, aquele lá era importante, sim, aí volta, né? Vamos fazer tudo de novo. Então, isso também era um problema. E ali a gente tem o lead time, que estava aí por volta de 250 dias, com uma confiança de 90%, e que também isso era um problema para a gente, tá? Como é que eu tenho um projeto lá que fica durante 250 dias, mais ou menos? Então, isso era problemático. Beleza? Na próxima sessão, a gente cria os objetivos baseados nessas questões chaves que a gente trouxe de lá. Opa, desculpa. Obrigado. E aí, como objetivo principal, né, a gente queria diminuir o tempo, tá, principalmente de descoberta das demandas. Por quê? A gente tinha muito disso, como eu falei para vocês. Como eu tenho essa mudança lá de expectativa do cliente, então, tá, como é que estava o estado, então, daquele projeto que eu abandonei lá atrás, assim? Opa, aí demorava muito para chegar. Na nossa primeira intervenção, a gente já tinha conseguido fazer isso cair para 1 hora, tá? Às vezes eu levava dias. Então, isso caiu para 1 hora e o nosso objetivo dentro aqui dessa intervenção agora era levar para 30 minutos. O lead time, como vocês viram lá, né? A gente queria derrubar esse lead time para que fosse pelo menos aí para uns 15 dias, né? E também melhorar essa entrega para que ela fosse mais constante, para que a gente fosse mais previsível, né? E aí a gente está colocando aí por volta de 6 serviços aí, né? Na semana. E também aumentar o percentual de projetos completos e corretos, que é justamente a gente não ter a saída e volta, para que os projetos pudessem passar mais lisos. E aqui é a nossa parte de análise, tá? Pegar daqueles pontos chaves lá, o que daquilo eu conseguia extrair lá dentro do time, o que realmente estava acontecendo. Então, a gente identificou que o fluxo, né, de valor deles, ele não estava totalmente completo, ele não representava a realidade, certo? Então, tipo, no desenho a gente tinha uma coisa, mas na prática estava ocorrendo outra, tá? Além disso, a gente tem alguns outros pontos, além ali do fluxo de valor, né, que tinham a ver justamente aí com esses outros pontos dos objetivos que eu coloquei para vocês. Beleza. E aqui a gente está falando de estado futuro, tá? Que é mais uma sessão aí dentro do A3, onde a gente propôs um novo fluxo de valor para o time, tá? E aí mais completo, mais próximo da realidade, até mesmo para que a gente pudesse entender melhor o que estava acontecendo dentro do time, e isso trouxe uma transparência, e aí essa transparência ela passa em vários níveis, né? A gente consegue ter uma transparência do trabalho tanto com as esferas superiores dentro da empresa, quanto a gente consegue justificar isso melhor com o cliente. E aqui, toda a outra parte lá de sensação em relação ao time. Tá. E aqui a gente monta um plano de ação, tá? Exatamente com aquelas contramedidas lá. Então, preparei as contramedidas, eu preciso ter um plano de ação que seja tangível. Então, por isso aqui a gente coloca dentro de um cronograma para que ele possa ocorrer de fato, tá? E aqui a gente chega na parte de resultados, que é a última sessão dentro do A3, tá? Então, dentro dos nossos resultados aqui, gente, o lead time, a gente saiu daqueles 250 dias lá, tá? Para cá, ó, para uma média aqui mais ou menos de 7, tá?
a gente tem um pouco de variação, mas dentro sempre dessa faixa aí de 7. Então, muito, muito mais aceitável do que os 250 dias, né? Tá. Grande parte disso, por que um impacto tão grande, né, de 250 dias para 7? Porque a gente conseguiu organizar as entradas. Então, a gente já não tinha mais aqueles casos em que, por exemplo, tem um projeto lá que ele ficou perdido, que ele ficou esquecido e tal. Trazendo toda essa transparência, a gente conseguiu melhorar justamente esse ponto. Então, tudo que estava entrando, estava saindo, então a gente consegue diminuir esse lead time. Com relação à vazão, também, logo no início da nossa interação, beleza, a gente teve uma subida aí, que foi para uns 13 pontos, mais ou menos, ou seja, 13 entregas aí, né, no mês, e aí, logo em seguida, tivemos uma queda aí para 2, né? Tudo bem, é normal, tipo, era uma adaptação, né? O time estava ainda aceitando até mesmo as críticas, né, que a gente estava trazendo, mas beleza, era uma adaptação. Mas depois a gente chega ali numa constância. Então, a gente ficou mais ou menos nessa média aí, entre 12, mais ou menos, né? Então, muito mais aceitável também do que a gente vinha tendo. Até porque esse daqui é um pouco mais complicado, porque como as entregas não tinham exatamente um controle, a gente não tinha um histórico para trás, né, para fazer. Então, o fato da gente ter a métrica e isso ser mais apurado já melhorou bastante também. E aqui, para o final, tá? É onde a gente coloca aqui somente a parte de sensação, tá? Então, a gente melhorou a transparência, melhorou a sinalização, o processo, documentação, né? As métricas, principalmente, tá? Então, a gente saiu lá daquele azulzinho, que era como a gente estava, e chegou nesse marrom. Então, isso daí trouxe não só a sensação de uma produção melhor, mas também a sensação de que os projetos estavam mais controlados e a gente conseguia dar a resposta mais rápida. Isso. E aí, gente, durante essa jornada, né, coincidiu de ter acabado o A3, aí vale ressaltar que o A3 também teve participação do time. Então, quando o Otávio mostrou lá o Estado Futuro, tem lá um cronogramazinho e é o nomezinho realmente das pessoas do time, porque eles entendem mais o dia a dia, né? Então, eles também se comprometeram com algumas contramedidas. E aí, nesse cenário, surgiu uma missão para esse time que era bem grande, né? Que era basicamente foi mudado de tecnologia. Então, eles teriam que migrar todos os serviços que estavam em uma tecnologia em outra, no prazo curto, porque isso envolvia também corte de custo, né? A tecnologia anterior trazia um custo maior. E aí, nesse processo de trabalho, com certeza o A3 já trouxe uma organização maior, só que a gente ainda percebia algumas possibilidades de mudanças, né? De melhorias, que foi o seguinte: quando a gente olhava para o Kanban do time, a gente via esses, tá meio rosinha aí, né, mas com essas tags vermelhinhas, eram as tarefas que por algum motivo paravam, né, os serviços que paravam por alguma dependência, e geralmente essa dependência era do cliente, né? Então, o que foi que a gente fez para também, uma opção de melhoria, né, para também trazer o cliente para mais perto e para esses projetos também andar mais rápido? A gente criou um Kanban para o cliente ter visão. Então, eu tinha minha tarefa lá do time, e se aquela tarefa tinha uma dependência, eu colocava essa dependência vinculada a ela e mandava para o cliente. A gente conseguiu trazer ele para dentro do próprio Azure. Ele tinha lá, tem ainda, né, que a gente ainda está tocando esse projeto, ele tem um board para ele acompanhar essas pendências e já ir resolvendo. Gente, isso aí foi mais um Kaizen que a gente fez. E, assim, como é que a gente estava tratando essas pendências antes? A gente estava tratando por e-mail, pode ser muito a realidade de muitos de vocês, aquela troca de e-mail com aquela timeline gigante, onde você que está acompanhando não sabe qual é a resposta que você quer. A gente até tentou usar uma planilha para pela planilha se encontrar, mas também demandava muito da disponibilidade do PO, né, para pegar essa informação e passar para o desenvolvedor. Então, com esse Kanban do cliente que a gente fez, gente, a gente conseguiu, primeiro, a gente conseguiu agora ter aquele númerozinho lá que o time falava, vai parar. A gente conseguiu ter quantos dias fica na mão do cliente tal pendência. E isso a gente começou a também considerar no nosso cronograma, né? O cronograma ficou mais perto da realidade. E a gente conseguiu tirar essa concentração lá de uma pessoa para pegar a informação e repassar.
já está tudo lá no mesmo board, o cliente já coloca a informação que a gente quer e já passa para o desenvolvedor. Então, com esse Kaizen também, gente, a gente conseguiu aqui um resultado Antes do Kaizen, a gente tinha 75 dias, mais ou menos, para uma pendência se resolver, daquela forma lá por e-mail e tal, e depois caiu para 25 dias. Então, outra ação simples que, para a comunicação do cliente, melhorou muito. E aí, gente, eu vou apresentar aqui um pouquinho para vocês quem é o Grupo Vibe, né? Que eu e o Otávio, a gente trabalha. A gente agora, lembra lá em 2019, a gente era 40 pessoas, né? A gente cresceu um pouquinho. Hoje nós somos 160 colaboradores pelo mundo. A gente está em mais de 10 estados brasileiros. A gente tem 11 anos, na verdade 12. A gente fez 12 anos agora, essa semana passada, né? E então são 12 anos de história. Dentro do Grupo Vibe, a gente tem 4 empresas. A Vibe, que ela é responsável por desenvolver sistemas, né, robustos. A Master, que ela está mais ali voltada para monitoramento de infraestruturas. A Dinex Brasil, que é uma empresa com serviços de cloud. E a Plene, que está aqui eu e o Tavinho, que a gente está trabalhando nessa questão de agilidade e treinamentos. E aí, gente, muito obrigada, tá? Aqui está o meu LinkedIn e do Otávio. Se vocês quiserem se conectar com a gente, pode ficar à vontade. Alguém puxa o celular aí para pelo menos... Olha, puxou uma ali. E também, gente, vou dar um tempinho aí para vocês se conectarem. A gente pode chamar lá no chat que a gente conversa para trocar experiências. E também a gente trouxe aqui... A gente vai fazer um sorteio, se vocês se cadastrarem por esse QR Code, para a gente fazer uma conversa, porque a gente tem 2 A3 também, que são muito bacanas, que a gente fez. Um deles é para tratar aquela visão lá do heroísmo, tipo, eu preciso desse cara no meu time, sem ele o time não anda. Como é que eu consigo tirar esse cara? A gente conseguiu. Eu saí de um time que sem mim o time não andava tão bem. Então, tem esse case e também a gente tem um outro A3 que é em relação a turnover, né? A gente perdeu várias pessoas e essas ações voltadas a pessoas que estão nesse A3, a gente também vai conversar. Então, a gente vai fazer sorteio e vai ter essa conversa aí depois que vocês se cadastrarem, lá para julho. Já está aqui pertinho. Tá bom, gente? Muito obrigada.